Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu gostaria de contar a vocês a minha história familiar até o momento que eu consegui obter a minha cidadania italiana, algo que me dá muito prazer. Sou apaixonado pela Itália, sempre que possível eu vou lá, conheço quase toda a Itália. Então, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou nascido na cidade do Rio de Janeiro, meus pais se conheceram lá e lá se casaram. E eu sempre via minha avó paterna, minhas tias, falando italiano, alguma coisa que me parecia ser italiano, que eu não entendia, eu era pequeno, e eu não entendia nada que eles falavam, mas aquilo me deixava fascinado. Eu me lembro da minha avó paterna fazendo macarrão caseiro na nossa casa, entendeu? Nós adorávamos. E eu sempre fui assim, vislumbrado pela Itália, sempre fui apaixonado pela Itália. Na época de 1800, de 1980, 1995, eu comecei a fazer algumas buscas na Itália de como funcionava o processo para o reconhecimento da cidadania italiana, quem seria o meu ascendente italiano. E na época a internet não era tão robusta como era hoje, então foi muito difícil e enfim eu me desiludi e deixei passar, mas sempre apaixonado pela Itália e querendo saber tudo da Itália, como é que funcionava lá, como é que eram as regiões, os comunes, enfim, uma verdadeira paixão. E em 2014, se não me engano, 2014, eu então voltei ao intento de buscar minhas origens italianas. Então eu fui buscando as certidões dos meus avós, de nascimento, de casamento, e aí eu soube o nome de quem seria o meu ascendente italiano e algumas informações de onde ele teria vindo. Então a informação que eu obtive é que ele seria de Treviso, do norte da Itália. Só que Treviso, existem duas situações. Existe Treviso, que é uma província da região do Vêneto, e tem Treviso, que é um comune da província de Treviso. E eu exatamente não sabia qual era uma distinção de uma ou outra, e fui buscando informações através de e-mail, enviando e-mails traduzidos via Google mesmo para a Itália, não falava italiano naquela época, e fui buscando informações, até que um certo dia eu recebi um contato por carta de um comune italiano informando que o meu ascendente teria nascido num outro comune. Ele indicou até o outro comune, o ano, essas coisas. E aí eu mantive contato com esse comune, fui muito bem atendido por lá. Esse contato, no caso, foi por e-mail exclusivamente. Fiz esse contato, consegui que eles mandassem para mim a certidão de nascimento do meu bisavô italiano, que se chamava Francesco Fioretti. Aquilo para mim, a chegada daquele documento aqui, foi assim de uma felicidade enorme. Eu fiquei muito contente. E a partir dali eu comecei a montar o processo, que seriam as certidões de nascimento, casamento e óbito por geração. Tive que fazer muitas correções dos registros civis, porque existiam muitos erros de grafia, algo muito comum, que quando os italianos desembarcavam no Brasil, italiano muitas vezes não trazia nenhum documento consigo e eles não falavam a língua portuguesa. Da mesma forma, os agentes portuários do Brasil não falavam a língua italiana. Então não havia uma comunicação muito propícia entre eles. Aquilo que o agente portuário brasileiro entendia como nome e sobrenome, ele escrevia num papel que seria um documento de entrada daquele italiano no Brasil, e a partir dali ele seguiu na vida civil dele aqui no Brasil. Com aquilo ele casou, ele teve filho, registrou filho, e se erros haviam naquele primeiro documento, erros existiriam nos documentos dos filhos, dos netos, bisnetos, e assim foi. No meu caso não foi diferente, eu tive que fazer as correções, mas enfim, em 2015 eu consegui a tão sonhada cidadania italiana. Algo para mim assim que não posso descrever como assim algo fabuloso, sensacional na minha vida.
Foi uma mudança de rumo que eu fiz na minha vida quando eu consegui a minha cidadania italiana. E depois disso, eu sou advogado e eu acabei me especializando na cidadania italiana e assessorando a quem tem o mesmo desejo que eu tive de obter a cidadania italiana. E sempre que um cliente também consegue a cidadania, é uma satisfação muito grande daquilo que eu sinto. Depois disso, muitas vezes voltei já à Itália e venho conhecendo várias partes dela. E algo que me marcou muito foi a primeira vez que eu cheguei no meu comune italiano de nascimento do meu bisavô Francesco Fioretti, que se chama Codogné, uma pequena cidade rural no norte da Itália, hoje muito pequena. Imagino eu nos idos de 1880, que foi quando a minha família Fioretti migrou da Itália para o Brasil. Então foi uma emoção enorme. Eu fiquei assim, me arrepio até hoje quando eu falo sobre isso, porque eu era o primeiro Fioretti que voltava ali depois de 140 anos. Então, a cidadania italiana não é um mero papel para você entrar de maneira satisfatória e rápida na Itália, para que você não precise de visto para entrar nos Estados Unidos. A cidadania italiana é algo muito mais que isso. Transcende a isso. Você precisa ter amor pela Itália, amor pela bandeira italiana, patriotismo. Você precisa falar a língua italiana, cantar o hino italiano, conhecer a cultura, os hábitos, os costumes italianos. Aí sim, com tudo isso, que hoje eu procuro sempre fazer e me aprimorar, você vai estar incorporado à cultura italiana. Hoje eu sou metade brasileiro, metade italiano. E tenho orgulho de ambas as nacionalidades que tenho. Então, pensa bem nisso. Se você que é descendente tem vontade de ter a sua cidadania italiana, que ela não vai se resumir ao mero papel. Vai se resumir a um sentimento. E sentimento é algo que você guarda para a sua vida toda, que você, com a cidadania, você vai fazer essa transferência para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, e você manterá o seu legado hereditário, as suas raízes italianas. É algo muito importante. Pensa nisso. Se você algum dia já pensou em ter a sua cidadania italiana, saiba que é possível. E é algo indescritível, repito, quando você consegue a sua cidadania depois do seu passaporte. Essa é apenas uma pequena história que conta a vocês do que aconteceu comigo, que eu conto aos meus clientes, incentivando-os a também terem a sua cidadania italiana reconhecida, mas lembrando, é que obedeçam a todos os aspectos legais e se incorporem de corpo e alma à cultura italiana, que aquilo não seja meramente um papel para te trazer facilidade na vida. Grande abraço a todos e mais na frente farei novos vídeos mostrando algumas situações minhas na Itália.